Nome definido. Após a negativa de Luciano Vietto, o Vasco da Gama já tem o seu camisa 10 no mercado. O estadunidense Alan Sonhora, atual camisa 10 de sua seleção e também com passagens pelo Independiente da Argentina, onde também vestiu a 10. A gente, é claro, vai trazer informações aqui neste Fala Gigante de como estão essas negociações, a que pés está a tratativa entre Vasco da Gama e o meio-campo. Além disso, também traremos muitas outras informações, pois se o Vasco já tem o seu nome definido para a camisa 10, o Vasco da Gama também já tem o seu nome definido para a pasta executiva em 2024. Rodrigo Caetano é o nome desejado pela empresa norte-americana 777 Partners. E olha, torcedor, nessa tarde de hoje ele trouxe aí algumas informações sobre certa procura do Vasco. Será que já houve algo? A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras novidades, neste Fala Gigante que chega com muita informação importante para você. Relevem o barulho da ambulância, a gente não vai parar, vamos seguir em frente. Porém, antes de começar esse vídeo e antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, é claro, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte, se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Cara, falta pouco pra gente chegar aos 105 mil inscritos de verdade mesmo. Nesse momento faltam menos de 50 pessoas, então conto com você. Você que tá aí do outro lado, tá chegando aqui pela primeira vez ou já assiste aos nossos vídeos com certa frequência, porém ainda não se inscreveu, se inscreva, dê esse voto de confiança, dê essa moral pro nosso canal. É muito rápido, é fácil, você não precisa se cadastrar, você não precisa gastar dinheiro, é só apertar na palavrinha inscrever-se. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação para que não perca nada sobre Vasco, deixe o seu like aqui embaixo e também aqui embaixo deixe nos comentários Alan Sonhora. Fica tranquilo, a gente vai falar sobre esse nome, porém é um bom reforço para vestir essa camisa 10? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, porque olha, torcedor, é um Fala Gigante com muitas novidades. É um Fala Gigante, de fato, que promete com boas informações para a torcida vascaína. Pois foi uma manhã, início de tarde de terça-feira, que já começou bastante movimentada. Uma manhã, inclusive, de boas informações. Manhã de bastidores, queremos falar já já com um ar profissional dentro do Vasco, que nós ainda não estamos acostumados. E manhã também de novidades, já pensando em 2024. Pois hoje temos na nossa pasta executiva o diretor Paulo Brax, mas fica muito claro, fica muito nítido por aquilo que eu venho trazendo a vocês e por aquilo que chega até nós da imprensa, de que realmente Paulo Brax hoje tem seus dias contados dentro do Vasco da Gama. Dificilmente o diretor executivo permanecerá em 2024 à frente dessa pasta do futebol do Cruz Maltino. E da mesma maneira que Paulo Brax tem os seus dias contados aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo Caetano também tem os seus dias contados em Minas Gerais. A informação que nós temos é que dificilmente o diretor executivo permanecerá no Clube Mineiro na próxima temporada. Até porque o Atlético hoje não passa por um momento financeiro bom, o Atlético Mineiro estará se tornando uma SAF e vive a expectativa de grandes mudanças acontecerem internamente no departamento de futebol de uma maneira geral. E o Rodrigo Caetano, é claro, também busca viver novos ares. E sabendo dessa saída aqui do Paulo Brax, a empresa norte-americana vê o Rodrigo Caetano como uma grande oportunidade. A informação que nós temos é que a 777 já definiu o seu alvo para 2024. O alvo é Rodrigo Caetano para assumir essa pasta de futebol do Cruz Maltino. Além do Vasco, outro clube que também está muito interessado em Rodrigo Caetano é o Palmeiras. Hoje, o diretor executivo do Palmeiras é um nome muito criticado pela torcida paulista. É o Anderson Barros, um nome que já trabalhou no Vasco da Gama no período de Eurico Miranda e um nome também que já foi cotado para assumir essa pasta nesses últimos anos do Cruz Maltino. Antes do Paulo Brax, o nome cotado para assumir a pasta de futebol era de Anderson Barros. Então o Clube Paulista também, visando uma saída do Rodrigo Caetano do Atlético, deve fazer fortes investidas pela contratação do profissional. Mas olha, torcedor, mesmo diante disso, eu falo aqui com certa convicção a vocês. O Vasco da Gama tem a preferência de Rodrigo Caetano. O grande motivo?
Rodrigo Caetano é um torcedor vascaíno. Caetano é um vascaíno de coração. E é importante falar, em 2011, aquele elenco que venceu a Copa do Brasil foi montado por Rodrigo Caetano, aos trancos e barrancos, sem dinheiro, com dificuldades financeiras, vindo de uma Série B. Rodrigo Caetano foi responsável por montar um dos melhores elencos desses últimos anos, com Dedé, Alexandre, Éder Luiz, Diego Souza, Felipe, Juninho e muitos bons jogadores dentro daquele elenco do Vasco da Gama. Então vive-se a expectativa de que com a seminente saída de Paulo Brax, Rodrigo Caetano retorne à colina histórica. Perguntado sobre se já houve algum contato formal, ele não respondeu, não houve nada. A resposta dele foi diferente e que dá indícios de que algo poderá acontecer. Ele disse assim, abre aspas, nada até agora. Ou seja, torcedor, vive-se a expectativa sim de que nesses próximos meses, após, claro, algumas rodadas se passarem, o clima estabilizar, Rodrigo Caetano venha a ser procurado pela empresa norte-americana para assumir essa pasta importantíssima dentro do futebol do Vasco. Já adianto também aqui em outro assunto, envolvendo também 2024 e envolvendo também a pasta de futebol. Pois nesses últimos dias, torcedor, o jornalista Fábio Azevedo, lá do canal Fanático Vascaíno, trouxe uma informação muito importante. Uma informação que surpreendeu positivamente grande parte da torcida vascaína. Uma informação que se diz também sobre mudanças nessa pasta do futebol. A informação que que o Fábio Azevedo trouxe é de que tanto Felipe Maestro quanto Pedrinho são dois nomes hoje cotados para assumir 2 cargos dentro do futebol do Vasco da Gama. Pedrinho, nesses últimos meses, finalizou um curso da CBF, o curso de técnico está concluído por ele. E informação que o próprio Fábio Azevedo trouxe é que há um desejo do jogador, isso já foi inclusive colocado várias vezes por ele em entrevista, de voltar, ter esse desejo, essa vontade de voltar a trabalhar em São Januário. Já o Felipe hoje é um técnico do Bangu, era um técnico do Bangu, não renovou o seu contrato e nesse momento está livre no mercado, não tem nenhum clube fechado. E o Vasco tem por objetivo trazer esses 2 nomes, que tem uma história gigantesca no nosso Gigante da Colina, para trabalhar dentro do futebol do Vasco em 2024. Felipe assumindo uma pasta de transição entre base e profissional. Felipe é um cria das categorias de base e saberia fazer muito bem esse trabalho, de ver os jogadores das categorias de base e tentar levá-los ao profissional com uma certa moral maior, ajudar os atletas nesse papel de transição e colocar o Pedrinho para trabalhar com um elenco profissional, para ajudar nessa pasta, ser como se fosse um coordenador técnico, papel hoje que o Abel Braga faz. Para quem acompanha um pouquinho de futebol, sabe do destaque que o Pedrinho tem quando o assunto é tática. O profissional, realmente após sair, dos gramados, adquiriu muita experiência, muito conhecimento e hoje entende muito mesmo de tática, assuntos de formação, etc. É um assunto que Pedrinho tira de letra. Então o Vasco tem o objetivo de trazer tanto Pedrinho para trabalhar no elenco profissional, quanto Felipe para trabalhar aí nessa transição entre base e profissional. Então o Vasco está por objetivo agora de trazer vascaínos para dentro do Vasco. Saiu o CEO flamenguista Luiz Melo, chegou o CEO até o momento interino, Lúcio Barbosa, vascaíno de coração, que chegou inclusive muito legal de se ver. No último domingo, para enfrentar o Grêmio aqui em São Januário, ele desembarcou do ônibus com a camisa do Vasco da Gama, algo que a gente não via com o CEO Luiz Melo. Então são pequenas mudanças que poderão fazer grandes diferenças. Vindo Pedrinho, vindo Juninho, vindo Felipe, vindo Rodrigo Caetano, é vascaíno dentro do Vasco. E isso nesse momento, meus amigos, é de suma importância. Você, torcedor, gosta desses nomes? Acha que poderia ser importante? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Boas notícias, boas novidades e as mudanças deverão, e aliás, irão acontecer dentro do Vasco. Vamos ficar de olho, o assunto é 2024, então vamos esperar porque muita água ainda rolará com toda certeza embaixo dessa ponte, mas já são estratégias bem definidas para o ano que vem. E olha, torcedor, falando em profissionalização, porque de fato a chegada de profissionais desse gabarito é profissionalizar ainda mais o futebol do Vasco da Gama, nessa parte da manhã saiu os bastidores da Vasco TV. E olha, meus amigos, eu vi muita profissionalização dentro do vestiário. Emiliano Dias e Ramon Angel Dias, 2 profissionais que trazem isso para dentro do clube. Profissionalização. 2 profissionais que são, de fato, profissionais. Sabe história, sabe bagagem, sabe moral, sabe capacidade.
A partir do momento que você está dentro de um vestiário e olha para Emiliano Dias e olha para Ramon Dias, você sente exatamente isso. Peso. Dois profissionais que têm muito peso. Se você não viu, corre lá para dar uma olhada nos bastidores. Está passando aí umas imagens de relance a vocês, até porque a gente não pode passar as imagens, senão a Vasco TV corta o nosso vídeo. Isso aconteceu na semana passada, eu não posso dar esse mole de novo. Então, são imagens que, pelo menos a mim, me arrepiaram muito. E olha, se você tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada nos bastidores na Vasco TV. Nos momentos antes do início da partida, dentro do vestiário, nas falas do Emiliano Dias, e nos momentos após o término da partida, nas falas de Ramon Dias. E eu separei aqui alguns trechinhos para trazer a vocês com relação a palavras. Emiliano Dias, antes do Vasco e Grêmio, ele disse assim a todo o elenco do Vasco, ó, abre aspas, agora não há mais desculpas. Faz 3 semanas que estamos aqui trabalhando incrivelmente. Não falta trabalho, mas para ser o vencedor, precisa sentir. E aí, ele finaliza dizendo assim, ó. Se você não sentir aqui dentro, no caso no coração, que estão tirando sua profissão, seu prestígio, a tristeza da família quando voltarmos para casa, e ver a cara do seu filho, da sua mãe, do seu pai, que tanto esforço fizeram para que nós estivéssemos aqui. E finaliza. Então, hoje, nós vamos nos fazer ser respeitados. Torcedor, arrepiou muito as falas de Emiliano Dias. Sabe por quê? Porque são dois técnicos grandes. Eu tava vendo, inclusive, né, esse bastidor ao lado do meu pai, que é um torcedor vascaíno, é claro, com toda certeza, e ele também se arrepiou. E sabe o que é nítido? É a mudança de postura. É o jogador olhar para profissionais como Emiliano, como Ramon Dias e falar, caraca, os caras são grandes. Os caras, há 6, 7 meses atrás, estavam numa final de Mundial contra o Real Madrid, hoje estão aqui dentro de São Januário. Esses caras têm Libertadores no currículo. Esses caras têm Copa do Mundo no currículo. Esses caras são grandes. Eu tenho que me fazer grande por estar ao lado deles. Com todo o respeito do mundo, é uma diferença gigantesca dos técnicos que passaram e o técnico que passou aqui nesse início de temporada. Talvez se Ramon Dias e Emiliano Dias estivessem no Vasco da Gama desde o início do ano, a situação poderia ser tão diferente nesse momento. Mas são escolhas e ainda dá. Com Emiliano Dias e Ramon, meus amigos, tenho praticamente convicção de que o Vasco da Gama não cairá. Vídeo que arrepiou, bastidores muito legais de ser visto. Mas olha, o Vasco venceu o Grêmio. Venceu sendo superior, venceu bem, venceu dando moral, venceu e convenceu, como se diz na gíria do futebol. Mas, meus amigos, uma certeza, uma convicção de que eu tenho é que venceu, mas precisa de mais. Acharam que lá no Campeonato Carioca, é importante lembrar, quando a gente venceu o Flamengo com aquele gol do Pumita Rodrigues, nós pensávamos e a diretoria pensou que era o suficiente. Lá, quando a gente venceu o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, a gente pensou que seria o suficiente e a diretoria também pensou que seria o suficiente. Mas nesse momento, após vencer o Grêmio, eu tenho uma convicção. Não é o suficiente. E eu espero que essa diretoria também tenha essa convicção de que não é o suficiente. São 2 vitórias nas últimas 10 partidas. 2 vitórias, Cuiabá e Grêmio, nos últimos 10 jogos. São 10 derrotas em 12 partidas. Olha, as 2 vitórias e 10 derrotas em 12 partidas. Então não é o suficiente, tá, Paulo Brax? Não é o suficiente. O Vasco precisa de um camisa 10, o Vasco precisa de um volante e o Vasco precisa de um zagueiro a pedido de Ramon Dias. E já te adianto, o Vasco tem os nomes definidos. Com relação ao zagueiro, a gente vem trazendo a informação sobre o Federico Fernandes, mas até o momento o empresário do atleta não me respondeu. Estou aguardando aqui a mensagem do agente. E sobre o camisa 10, a gente tem informações aqui a trazer sobre Alan Sonhora. Para quem não conhece, é um estadunidense, atleta de 25 anos de idade, meio campo, que hoje é o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos, onde inclusive conseguiu conquistar o título da Gold Cup 2023, e também foi o camisa 10 do Independiente lá da Argentina. Nas temporadas de 2020, 2021, 2022, ele vestiu a camisa desse clube argentino, em 2022 conseguiu assumir a camisa 10 após uma grande temporada em 2021. Vestiu a camisa 10 do Independiente e logo, quando vestiu essa 10, foi transferido para o Juárez do futebol mexicano. E torcedor, o que temos a trazer aqui a você nesse momento? Após Luciano Vietto recusar
a proposta do Vasco da Gama. O Vasco, nessas últimas horas, segundo informação do jornalista Wagner Fernando, do Sport News Mundo, fez os primeiros avanços ontem pelo Alan Sonhora. Esse atleta está de fato livre no mercado, está aberto a fechar com um clube aqui do futebol brasileiro e já existe essa proposta do Cruz Maltino na mesa do jogador. Informação que temos a trazer aqui a vocês é que o objetivo do Vasco da Gama é resolver essa situação ainda nessa semana. Não deixar passar dessa semana para resolver a situação do atleta. O Vasco enfrenta aí a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro e de fora, né? Futebol internacional de um modo geral, mas hoje o jogador está completamente afim de vestir a camisa de um clube aqui do Brasil. Inclusive aí o Papo na Colina entrou em contato com o empresário do jogador. O empresário do atleta confirmou essa sondagem do Vasco, disse assim, ó, abre aspas, é verdade, estamos conversando sobre esse tema e outro grande clube do Brasil também possui interesse. Esse outro clube grande, só para adiantar a vocês, é o Santos, mas a expectativa de fato é que o Vasco consiga avançar e contratar esse atleta que, volto a repetir, hoje é o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos. E é claro, né? Não é uma grande coisa ser o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos, mas é importante, é uma seleção que esteve na última Copa do Mundo, e você ser o camisa 10 de uma seleção é muito respeito. Mostra que você no mínimo tem qualidade para vestir essa camisa pesada. 10 qualquer seleção é pesada, pode ser de uma seleção pequena, é pesada, é a camisa 10. E hoje ele tem essa responsabilidade. Um atleta que vestiu a camisa 10 do Independente, que é conhecido no futebol argentino como Rei de Copas, é pesado, é um jogador de qualidade, um canhoto, meio campo, habilidoso, e desempenha muito bem essa função de meia, e hoje o Vasco busca, né, para ser aí realmente esse homem responsável pelo setor de criação da colina histórica. Alan Sonhora na mira, Alan Sonhora com proposta na mesa, e a expectativa é que isso avance. Não foi o suficiente a vitória contra o Grêmio, precisa de mais, precisa de reforço, o Vasco precisa correr contra o tempo, para contratar esses nomes. Tem até o dia 25 e é esperar para ver o que irá acontecer. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, dessa terça-feira. E já estaremos aí de volta com Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.